Então, no nosso inventário de estoque, então, independente do tamanho da empresa ou da quantidade de armazenados, o inventário de estoque o ajudará a prevenir desperdício, evitar parado e manter as suas prateleiras sempre abastecidas. Por esses e outros motivos que veremos, é importante que você aprenda mais sobre essa prática importante. Então, como nós se compra e acaba que não tem na prateleira, não tem na prateleira, o que acontece? Então, independente do tamanho ou seja da quantidade de produtos, o inventário do estoque ele vai ajudar a prevenir para que não haja prejuízos, para que fiquem parados no estoque, para que as prateleiras sejam abastecidas, isso que serve o inventário de estoque. Então, o inventário de estoque. Entender o que é um inventário de estoque é relativamente simples. No entanto, não é tão fácil manter 100% do controle de estoque, do controle sobre um estoque. O inventário, basicamente, é uma lista de bens e materiais disponíveis em estoque, que são armazenados por uma empresa internamente ou externamente. Essa prática deve ser padronizada para ser efetiva e confiável, ou seja, trata-se de uma rotina para identificar, classificar e contar todas as mercadorias da empresa. Existem algumas normas e leis que regulamentam a criação de um inventário. No Brasil, a instituição que é responsável por isso é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, nós até já citamos, sobre essa parte da contabilidade. Então, o inventário é basicamente isso, uma lista dos bens, dos materiais e também as empresas, lembrando também que faz parte desse inventário de estoque, não só o estoque em si disponíveis, faz parte também dessa lista que eles falam de materiais disponíveis, ou seja, quantos computadores tem na empresa, quantas impressoras tem. Então, tudo isso também faz parte desse inventário de estoque, que é no final do ano feita essa contagem de todo esse. Por isso que fala ali, inventário basicamente é a lista de bens e materiais disponíveis, Então, os bens que a empresa tem também são feito essa contagem, ou seja, esse inventário de estoque nesse contexto. Assim, por meio das normas brasileiras de contabilidade, existem padrões a serem seguidos para fazer um inventário. Por exemplo, toda empresa que possui um estoque deve manter também um livro para registrar tudo que está nele. Trata-se de um registro de inventário. Ele serve para registrar todos os produtos armazenados quando do levantamento do balanço da empresa. Então, toda empresa tem que ter esse inventário de estoque, Então, como nós vimos ali, toda empresa tem que possuir um estoque que deve se manter um livro para que se registre tudo nesse inventário. Se a sua empresa é tributada com base no lucro real, esse livro deve ser escriturado ao final de cada período. Então, os períodos são trimestral, a cada 3 meses, ou anual, a cada 12 meses, quando houver opções pelos recolhimentos mensais durante o ano do curso calendário, com base na estimativa. O ano calendário, no caso de janeiro a dezembro. Então, é feito esse registro nesse livro, que é o registro que é feito o inventário. Já as demais empresas, esse que fala, são empresas com base no lucro real. Já as empresas que podem escriturar no livro de registro de inventário, no final, as demais, sem ser as do lucro real, já podem escriturar o seu livro de registro de inventário no final de cada ano calendário. Como fazer um inventário de estoque? Logo abaixo, você confere o passo a passo para fazer um inventário de estoque correto e organizado. Defina a periodicidade. O que seria isso, então? O objetivo é fazer um inventário
é muito simples. Garantir para prever e corrigir problemas. A tarefa mais é do que uma minuciosa contagem, né? Então, e como escolher um dia da semana para fazer isso? Como se fosse fazer a feira da nossa casa. Afinal, antes de fazer as nossas compras de casa, por exemplo, você precisa verificar tudo o que está faltando ou sobrando na sua despensa. Assim, você prepara uma lista geral do que possui e prepara novas reposições. Não é assim que funciona? Ou, pelo menos, como deveria funcionar. Então, definir essa periodicidade, esse é o objetivo, né, do inventário. Como se a gente estivesse fazendo a feira da nossa casa. A gente vai pegar os produtos que estão faltando, né? Vamos ver lá no que tem na despensa, o que não tem, vamos comprar só os produtos que estão faltando. Obviamente que é uma coisa mais simples, mas é um exemplo. Determinar a equipe responsável. Dentre o seu time de colaboradores, ou seja, de funcionário, escolha uma equipe responsável pela tarefa. Tenha preferência por aqueles com perfil compatível com o trabalho, que exige detalhismo, proatividade e uma grande concentração. Mas não os deixe solto. Escolha sempre um líder capacitado para supervisionar e guiar o processo em caso de dúvidas. Então, determinar, né, a equipe responsável é fazer com que a gente escolha um time de colaboradores que sejam responsáveis por toda essa tarefa. E, além de tudo, depois desse colaborador, escolher dentre eles um líder, né, para que supervisione, para criar todos os processos nesse caso de dúvida. Especificar as categorias e classificar os produtos. Prepare-se uma lista das categorias de produtos e quantidades. Defina grupos e conjuntos para otimizar a classificação de seu estoque. Ou seja, detalhe, categorias como papelaria, produtos de limpeza, cereais e etc. Nessa etapa, antes seu negócio possuir um sistema de código de barra para facilitar a identificação, como também a contagem. Além disso, verifique se todos os produtos estão com código de barra antes de começar a contagem. Então, especificar as categorias e classificar os produtos hoje, então é muito mais fácil quando a gente tem uma lista, principalmente com código de barra, que facilita bastante, né? Prepare o espaço para a contagem. Antes da contagem dos produtos, defina onde eles permanecerão, se ainda não possuem um esquema de layout definido, e é interessante também rever esse detalhe. O método mais comum da organização é os PVPS, ou seja, primeiro que vence é o primeiro que sai. Logo, dentro desse esquema, aqueles produtos com a data mais próxima do vencimento se encontram mais próximo da saída do estoque. Faça a contagem e a recontagem dos produtos. Então, definir os critérios, periodicidade, preparar o espaço, a equipe. Chegou a hora de fazer a contagem e montar o seu inventário de estoque. Para começar, faça a lista com todos os itens que forem identificados. Lembre-se também de organizar com quantidade, peso, tamanho, tipo de mercadoria e todas as informações que couberem. Para os produtos que tiverem em caixas, tente pegá-las para verificar o peso. Caso estejam incompletas, haverá erro na contagem. Uma dica importante é manter uma organização durante a primeira contagem para facilitar o processo de recontagem. A organização é tudo nesse momento, né? Então, para fazer essa contagem e recontagem dos produtos, tem que estar, ou seja, essa é uma dica muito importante, né? Manter a organização
para facilitar no processo da recontagem. Aquilo que foi organizado já na primeira contagem, organizar tudo para fazer essa recontagem.